Queridos amigos, nós agradecemos a Jesus a oportunidade que Ele nos concede de um reencontro e desejamos que essa seja uma noite feliz, uma noite de paz, de reflexões positivas, das quais possam resultar para nós segurança, força, inspiração para o nosso cotidiano ser mais feliz. No item de hoje, que nós vamos dar sequência ao tema do homem de bem, com o item Os Bons Espíritas, que é o item seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos fazer algumas reflexões à luz da doutrina espírita que nos ajudaram a pensar na importância de ter conosco uma diretriz de segurança quanto essa, que é a doutrina espírita. Mas, para nós reflexionarmos sobre isso, em primeiro lugar, nós vamos trazer uma passagem que é narrada pelo espírito Neio Lúcio, através da mediunidade luz de Chico Xavier. E a passagem diz o seguinte: que um dia os discípulos estavam dialogando em casa de Pedro acerca do que seria essencial para uma vida feliz, para uma vida de bem-estar. Tantas coisas pareciam importantes, mas dentro do que era mais importante, o que não poderia faltar para o indivíduo ser feliz, para ele se sentir bem, para que ele tivesse um bem-estar. Mas as informações eram desencontradas, porque um apontava um caminho, o outro apontava outro, não havendo uma concordância na análise. Mas como Jesus é sempre o mestre por excelência, naquela circunstância, então, ele resolve trazer de novo a lição essencial que iria direcionar os passos daqueles amigos por toda a vida, mas chegariam também para nós como as diretrizes para uma vida feliz. Então, naquela hora, Jesus começa a dizer o seguinte: que o homem muitas vezes procura o que é essencial para a sua felicidade, mas se ele fugir das próprias lições da natureza, ele não conseguiria ser feliz conforme desejava. Porque muitas vezes, se nós não entendemos o sentido da própria felicidade, nós vamos dissipar a nossa energia, a nossa força, o nosso vigor em buscas que são efêmeras e que são transitórias. Mas para que os discípulos pudessem entender o sentido da lição, ele então, segundo Neio Lúcio, como se estivesse lembrando o episódio que tinha acontecido, começou a narrar a seguinte experiência. Um dia, uma ilustre dama romana saiu de Roma em direção a Esmirna, numa embarcação luxuosa. E quando ela adentra a embarcação, ela se faz acompanhar do filhinho de 5 anos, que ela trazia bem próximo das mãos. Atrás dela vinham 2 servos, com uma bagagem volumosa, dentre a qual haviam as suas joias prediletas, colares, as redes que iriam prender o seu cabelo com ouro fino, representando os adereços da alta estirpe. Todos os adereços que iriam compor a sua vestimenta, o seu vestuário, e que indicavam ser os adereços de sua predileção, estavam ali, naquela bagagem que os escravos levavam para dentro da embarcação. E quando ela adentra a embarcação, todos percebem, então, que era uma dama da alta sociedade. E por ser uma pessoa ilustre, nos dias que se seguiram na viagem que acontecia, ela se tornou alvo da atenção de todas as pessoas que viajavam com ela. Nas festas de convivência, ela era sempre o alvo da atenção, porque todos queriam saber mais daquela pessoa. Por que levar tantos adereços numa viagem prolongada? Ela que já tinha tanto para se tornar mais bela e se colocar de melhor modo perante a sociedade. Mas a viagem que parecia seguir com tranquilidade, em determinado momento, vai apresentar surpresas para aquele grupo de passageiros. Porque, ao contrário do que eles esperavam, aquela galera feriu a sua estrutura num recife, numa estrutura rochosa em alto mar, de uma forma inesperada. E quando, então, os condutores da embarcação perceberam o acidente que havia acontecido, eles lutaram heroicamente para que aquilo fosse revertido e os passageiros pudessem chegar na viagem, na cidade para a qual se dirigiam. Ocorre que não foi possível reverter o quadro, e a água que começava a adentrar a embarcação mostrava que era necessário que, de imediato, todos os viajantes saíssem dela para poder manter, assim, a sua vida a salvo. E, naquela circunstância, então, os botes foram lançados ao mar e recolhendo as pessoas que iam cabendo em cada um para tentar chegar à praia próxima, que, segundo o condutor da embarcação, distava um pouco daquele lugar. Se tudo desse certo e os ventos fossem bons, em 2 dias eles conseguiriam chegar em segurança à terra firme. E quando, então, a senhora é avisada
momento difícil e crucial para todos, ela é comunicada que ela também precisava deixar a embarcação. E ela, aflita, embora esperançosa, primeiro pega o seu filho, abraça o filho, traz o filho consigo. E sem pensar muito no que ela ia levar também, junto de si, ela pega um pacote bem embrulhadinho que estava próximo dela e traz junto do filho. E adentra a embarcação, o pequeno bote com os companheiros que iam fazer viagem junto com ela. Mas a aflição era muito grande para todos os companheiros. Todos temiam a segurança da própria vida. Será que seria possível manter a vida ou todos pereceriam? Teriam esperanças de chegar à cidade vizinha ou sequer, quem sabe, retornar ao lugar de origem? Ninguém sabia. Mas naquele momento eles já se consideravam felizes de terem sido salvos da galera que depois vai afundar, se tornando um resíduo no alto mar. Mas naquele momento, então, os náufragos, aflitos, começam a olhar, mas por que aquele pacote? Por que ela tinha levado aquele pacote com ela? Seriam as joias prediletas daquela enorme bagagem que ela tinha escolhido com cuidado? Seriam os adereços mais bonitos que talvez ela tivesse escolhido daquelas bagagens que os escravos levavam quando ela adentrou a embarcação? Eram questionamentos que passavam na cabeça daqueles viajores. Mas, em determinado momento, sem se preocupar com isso, aquela senhora abre o pacote e, quando todos olham, eles ficam surpresos. Na verdade, o que eles consideravam ser joias caras e lindas eram 12 figos e 2 pães, figos maduros e pães, que ela estava levando para que eles pudessem suportar as agonias daquela circunstância até chegar à terra firme. Então, naquela circunstância, quando Jesus encerra essa narrativa, os discípulos ficam esperando o arremate da lição. O que será que Jesus diria depois disso? Se o começo do diálogo era um começo que indicava a busca do ser humano para ser feliz, se todo mundo se perguntava o que era indispensável para uma vida feliz, o que era essencial para que o homem tivesse bem-estar, o que não podia faltar de jeito nenhum, em nenhum lugar, para nenhum coração, para que a felicidade fosse assegurada, então eles esperavam que aquele mestre amigo pudesse arrematar a lição. Então Jesus vai dizer: os homens loucos, aqueles que não entendem o sentido da felicidade, passam a sua vida inteira perseguindo as joias, o poder, as posições efêmeras, transitórias, sem pensar que um dia eles serão convidados a deixar o que é da terra, o que é transitório. Mas o homem sensato, o homem prudente, é aquele que vai entender que todas as circunstâncias da terra e a busca dos bens terrenos devem servir para que ele faça a conquista dos bens divinos, que são as virtudes essenciais que não devem faltar. Porque quando nós somos compelidos a deixar o que é transitório, o que é acessório, o que é impermanente e efêmero, conosco fica o que pode sobreviver a todas as circunstâncias adversas da vida. De modo que a felicidade verdadeira, se o homem estiver buscando, ele deve buscar na aquisição do que Jesus naquela noite chama para os discípulos do reino dos céus, e o resto tudo seria acrescentado ao homem que quisesse ser feliz. Então a página de beleza singela que Ney Lúcio nos traz indica para nós a proposta de Jesus como sendo essencial para a nossa segurança na vida. Nós estamos encarnados, precisamos lidar e facear com as experiências diárias, a sobrevivência, as qualificações profissionais, a qualificação intelectual. Tudo isso faz parte da nossa busca de segurança na terra. Mas Jesus nos indica que, além dessa busca do que a esfera humana nos permite ter e nos pede ter, nós precisaremos cuidar dos tesouros essenciais que nós podemos levar conosco por onde nós formos, onde nós estivermos, com quem estivermos, que são os tesouros do Espírito. Então, na proposta de Jesus, ele sempre nos indicou que havia as duas dimensões da vida, da qual o homem deveria cuidar com muito carinho se ele quisesse ser feliz. Ele não poderia olhar apenas para uma face, ele deveria harmonizar as duas faces, para que o bem que ele adquirisse dentro de si se tornasse luz, para que a vida material ganhasse qualidade, ganhasse beleza, ganhasse segurança. Então, Jesus nos aponta que os tesouros essenciais que nos tornarão conscientes e lúcidos são os tesouros da virtude.
E nós poderíamos dizer, mas o que seria a virtude? Seria toda a persistência no que é bom, a busca incessante de desenvolver valores positivos, tudo aquilo que nos faz melhor, tudo aquilo que define a nossa vida com mais segurança, nos torna mais conscientes, mais confiantes e mais capacitados. Então, a virtude é todo aquele impulso que o homem conscientemente faz no sentido de ser melhor do que é, de vencer as próprias imperfeições morais, de vencer as limitações existenciais, para que ele possa cumprir a sua destinação e a sua finalidade aqui na Terra. Por isso, nesse item de grande beleza, chamado Homem de Bem, quando Allan Kardec vem traçar para nós alguns aspectos do que seria aquele que poderia ser caracterizado como um homem de bem, Allan Kardec, na sua sabedoria e com absoluta segurança, nos aponta que o homem de bem é aquele que procura colocar no centro da sua vida o que foi estabelecido como sendo lei divina. Primeiro, Kardec aponta, é aquele que cumpre, que coloca no centro da sua vida a lei de amor, a lei de caridade e a lei de justiça. E Kardec, então, vai desdobrar esses pontos para nós, dizendo: o homem de bem é aquele que procura ser correto nas suas iniciativas, é aquele que procura pensar no seu irmão, não somente em si, é aquele que procura desenvolver as suas tarefas de modo a beneficiar quem esteja convivendo com ele. Se ele está numa posição de subalternidade, ele cumpre o seu dever com a mesma segurança com que ele cumpriria o dever se fosse o caso inverso, se outros fossem subalternos ou estivessem sob a sua autoridade. O homem de bem é aquele que procura vivenciar a lei da solidariedade, da fraternidade onde ele se encontra. É aquele que se esforça por ser cada dia um pouco melhor. Então, o homem de bem é aquele que está numa busca incessante para deixar que essa luz a que se referiu Jesus naquela tarde, naquele dia com os discípulos, a luz da virtude, que se exterioriza em nós como o estado do reino dos céus, a plenitude espiritual. O homem de bem é aquele que está procurando deixar que essa luz cresça dentro de si, para se exteriorizar em ações concretas, em ações diárias, efetivas, no caminho que nos leva a uma vida de conquistas, de equilíbrio e de superação. Mas nós poderíamos perguntar, então, quanto esforço nós deveríamos fazer para que a nossa contextura fosse mais a do homem de bem e menos a do homem imperfeito, inseguro, do homem que às vezes se perde em devaneios ou em dificuldades do caminho. Então, Jesus também nos aponta, em todas as lições que ele nos deixou, que a tarefa não seria feita de um salto, ela não seria feita da noite para o dia, mas ela seria feita dia a dia, cada vez que nós quiséssemos assumir o compromisso de uma vida melhor. Então, se nós voltamos para Jesus, nas lições que ele nos deixou, cada episódio que nós procuramos a figura do Mestre e o vemos conversando com as pessoas das mais diversas posições, em circunstâncias também as mais diversas. Era o doutor da lei, Nicodemos, que vinha falar com ele porque tinha anseio de entender melhor a vida, de entender melhor o próprio trabalho, de entender a legislação divina. Tinha desejo de harmonizar as duas esferas, a esfera do sentimento com a esfera concreta da ação. Vai procurar Jesus. E Jesus, atendendo-o com o maior amor e o maior carinho, vai apontar para ele o caminho da renovação, dizendo da necessidade de nós nascermos de novo, tanto se referindo ao renascimento necessário das inúmeras etapas sucessivas da reencarnação, quanto se referindo ao renascimento diário, cada vez que o homem se perdesse em inquietude, cada vez que ele errasse, cada vez que se enganasse, cada vez que se perturbasse, ele deveria se permitir o benefício de começar de novo, como se fosse um novo dia, como se fosse uma nova experiência, como se fosse um novo momento. A cada engano, o passo seguinte deveria ser a busca do reconcerto. A cada parada, o passo seguinte era de dar novos passos. A cada momento de imprecisão ou de dificuldade, as atitudes sequentes deveriam ser as atitudes de continuar buscando a melhoria e o aperfeiçoamento. Então, Jesus conversa com Nicodemos com a mesma ternura com que ele vai falar tantas vezes a Pedro, o amigo, que às vezes se considerava um homem rude, porque não tinha o domínio das letras, mas tinha o domínio do mar.
lançando redes ao mar tantas vezes inseguro, tantas vezes precisando lidar com as dificuldades da convivência. Nem sempre a convivência era fácil, porque havia momentos em que ele era compreendido, mas havia momentos de grande incompreensão para o seu coração. E isso o fazia muitas vezes sofrer. E num dos diálogos memoráveis do Evangelho, ele vai se referir a Jesus acerca dessa grande luta do homem de permanecer de pé, firme e forte, de esquecer as ofensas e as dificuldades. E Jesus então vai apontar para ele que se o homem quisesse qualidade de vida, precisaria introduzir a dimensão do perdão na sua história, porque o perdão seria esse esforço de começar de novo, apesar da véspera difícil, apesar da luta travada antes, apesar da incompreensão de um dia. Nós tínhamos um caminho, uma destinação de segurança, uma história feliz a ser conduzida. Não podíamos menosprezar isso. Então Jesus dialoga com Pedro com a ternura com que ele também vai estender o seu afeto, a sua compreensão e a sua luz a todas as pessoas que o procuravam nas tardes inesquecíveis à beira do lago. Quando terminadas as atividades, todos se dirigiam para lá, para ver a barca modesta de Simão, trazendo aquele grande e generoso amigo, que quem visse de longe nem imaginava que era a grandeza da luz solar, mas assim entendia, porque quando ele abria a boca, ele ensinava, segundo os evangelistas. Sempre que Jesus abria a boca, ele ensinava, ele orientava, ele norteava, ele apaziguava o coração, ele devolvia luz e sentido para quem o escutava. Assim como todas as vezes que ele erguia as mãos, ele curava. Assim vão dizer os evangelistas, e impondo as mãos, ele curava. O seu amor era tão grande, tão exuberante, tão rico, tão marcante, que o simples toque na sua veste definia a vida para uma vida melhor. Quando nós lembramos da história da mulher hemorroíça, o gesto dela é um gesto de quem desejava imensamente estar diante dele. E não podendo falar com ele, ela se contenta em tocar o barrado da túnica, desejando que naquele momento, daquele amigo pudesse sair para ela os recursos de vida maior que a fariam feliz e saudável. E tanta é a sua fé, tão grande o seu desejo de renovação naquele amigo, que tocando o barrado da túnica, algo se desprende dele, porque de imediato, naquela multidão, ele se dirige para os discípulos e pergunta: mas quem me tocou? E nós ficamos imaginando a grande surpresa dos amigos, porque ele estava rodeado de pessoas. Como saber quem o tinha tocado naquele dia? Podia ser qualquer um, todos poderiam ter tocado Jesus. Mas por que da pergunta tão incisiva, tão imperiosa, indicando que tinha sido diferente, que alguém o tinha tocado de modo a extrair dele recursos de vida maior? Então Jesus reafirma a pergunta: mas quem me tocou? E Pedro fala: mas Senhor, como saber quem te tocou? Todos te tocam. A multidão se apinha, se avoluma, todos querem estar ao seu lado. Como saber quem te tocou? E ele diz: não, Pedro, alguém me tocou, porque de mim desprenderam-se virtudes. E ela, encorajada pela grandeza do amor, sai do meio da multidão e vem dizer para ele: fui eu, Senhor, fui eu quem te tocou. E ele então, deixando a lição que iria varar os séculos, mostrando para nós que toda atitude no bem teria uma resposta positiva, vai encarecer para nós o valor da fé, dizendo para ela: minha filha, vá em paz, porque a tua fé te curou. Ali ele indicava que a vida maior sempre nos traz o recurso que nós precisamos, mas nós vamos sempre precisar estar abertos para registrar esse recurso. Como um dia lindo e exuberante que se abre para nós numa proposta de vida nova, o sol é um convite para todos, mas uma casa de janelas fechadas, com cortinas pesadas e escuras, não recepciona a luz do sol. Mas um gesto de abrir uma janela, de abrir uma cortina ou de abrir uma porta, permite que a luz adentre o ambiente que antes estava obscurecido pela sombra de uma noite ou pela ausência da luz de fora. Então, Jesus indicava que nós precisaríamos sempre fazer o esforço de deixar nascer
as belezas que já se encontravam guardadas na nossa intimidade. E esse esforço não seria impossível, nem seria tão difícil, mas exigiria de nós a capacidade de continuar mais uma vez. De começar num dia, de tentar em outro, de persistir mais um, até que depois isso que nós estivéssemos buscando se convertesse na nossa realidade de crescimento espiritual e de transformação. Então, o homem de bem é o projeto de vida para todos nós. Todos nós, quando renascemos com o propósito de nos tornarmos melhores. Por isso, quando Deus nos aproxima de uma família, quando Deus nos aproxima de amigos, quando nos permite qualificações ou desempenho de tarefas, as mais diversas e as mais expressivas, Ele assim o faz, porque esses caminhos são as escolas nas quais nós iremos aprender e iremos também ensinar. E numa via de mão dupla, o processo de crescimento irá se realizar. Então, é nesse processo diário da vida de todos nós, é que nós somos convidados a ir dando ensejo para que o homem de bem cresça, vitalize, revigore a nossa vida e nos transforme para melhor. Mas nós poderíamos dizer, e como pensar então, quando Kardec avança na análise, trazendo para nós o item seguinte, os bons espíritas, como pensar no papel do bom espírita? O que seria o bom espírita? Seria uma criatura à parte na criação? Seria alguém intocável, ou perfeito, ou inconfundível? Kardec é tão sábio na sua análise que primeiro ele situa o homem de bem, para depois situar o bom espírita. E ele vai dizer, o espiritismo, quando bem compreendido e quando bem sentido, é o caminho que nos leva às aquisições que fazem de nós um homem de bem. Então, o bom espírita é aquele que está na busca de se tornar um homem de bem. É aquele que procura vencer as suas imperfeições morais, resistir aos arrastamentos e inclinações negativas, para deixar que o bem cresça e se desenvolva dentro de si e através de si. Então, na doutrina espírita, o caminho para nós não é diferente do caminho do passado. Na doutrina espírita, o caminho para que nos tornemos homens de bem é o mesmo caminho que Jesus nos apontou há 2000 anos atrás. É o caminho do amor, e dentro dele todas as ramificações e ações de segurança que nos permitem entrar na posse dos domínios da vida maior que estão à disposição de todos nós. Então, quando nós pensamos no bom espírita, imediatamente nós pensamos no homem de bem. Todo aquele que se esforce por ser um homem de bem vai se tornando melhor onde se encontre. E nós que nos encontramos na doutrina espírita, iluminados por essa claridade espiritual, direcionados por essa diretriz de segurança, cada vez que nos esforçamos para trazer essa luz para o nosso cotidiano, para trazer essa luz para o nosso sentimento, para o nosso dia a dia, nós estamos dando ensejo para que o homem de bem faça parte de nós e nós nos tornamos melhores nos domínios da doutrina espírita. Então, Allan Kardec aponta que muitos passam pelos caminhos da doutrina espírita. Alguns se prendem aos fenômenos, outros escutam as lições, mas alguns vão fazer mais do que isso. Eles vão procurar fazer a ponte entre o que vê e o que escuta, e entre a sua necessidade espiritual. Então, o bom espírita vai ser aquele que a cada lição aprendida vai entender que a lição veio para que ele possa ser melhor do que é. Cada proposta feita em noites como essa, numa página lida, cada reflexão deve ser vista por nós como a diretriz de segurança que nos aponta o caminho para que lá fora a nossa vida seja melhor. Então, a lição que vai sendo introjetada, que vai sendo interiorizada, ou que nós começamos a nos esforçar para vivê-la, é a lição que define a nossa vida para melhor. Então, Allan Kardec, por isso, ele vai dizer, o bom espírita pode ser entendido como aquele que procura vencer as suas más imperfeições, e quem está procurando vencer as más imperfeições está deixando que o melhor que existe na sua vida venha à tona,
para que a vida ganhe beleza e segurança espiritual. Então, lá atrás, Jesus apontava as diretrizes que chegaram para nós. Por isso também, quando Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores da vida maior, de todos os seres que passaram pela Terra, se nós tivéssemos que definir alguém que devesse servir como modelo, como guia, como referência de segurança, quem que nós iríamos apontar como sendo o ser mais perfeito que passou pela Terra? Então, Kardec pergunta na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de referência na vida? Em outras palavras, a pergunta do Kardec é essa. E os espíritos da vida maior, os condutores da humanidade, eles são imperiosos em responder. Eles poderiam responder 1000 coisas, mas a resposta é clara, concisa, irretocável. Eles vão dizer, vede Jesus. E Kardec, então, vai fazer análise para nós. Jesus, dentre todos aqueles que passaram pela Terra, é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, porque ele estava, na palavra de Kardec, impregnado do Espírito Divino. Ele trazia a luz da vida maior, e as suas ações foram ações de segurança para que nós soubéssemos como agir. Então, se nós nos detivéssemos agora em pensar nos 2 aspectos que essa resposta nos aponta, nós veríamos que na doutrina espírita Jesus é amigo, Jesus é o nosso irmão, Jesus é a figura a modelar, Jesus é, sobretudo, referência de segurança, modelo e guia. E se nós formos pensar no sentido disso, nós poderíamos meditar em separado em cada aspecto dessa expressão. Modelo é aquela referência de maior segurança quando nós precisamos nos inspirar em alguma ação. A atitude da pessoa, porque ela sabe agir com segurança, ela se torna uma referência para nós. E guia é aquele que sabe o caminho. Ele conhece tanto as peculiaridades da estrada que ele pode guiar com segurança aqueles que virão por ela. Porque ele pode dizer o que funciona e o que não funciona, o que é certo e o que é incerto, as possibilidades e os desafios. Ele, então, se torna alguém cuja presença é indispensável para nós agirmos com êxito. Então, para nós, Jesus é modelo e guia. E nessa noite, então, nós perguntaríamos aos nossos amigos, mas o que isso significa em termos práticos? Ter Jesus conosco como modelo e guia. Significa que nós não estamos seguindo sozinhos e que a nossa vida não está desprotegida nem desamparada. Significa que a bondade de Deus é tão grande para conosco que nos permitiu ter alguém com quem contar nas horas em que nós mais precisamos disso. Significa que cada vez que nós nos sentimos carentes de definição, de luz espiritual, de resposta, de inspiração, nós poderemos e deveremos voltar os nossos olhos para aquela presença divina, para com Ele aprender como agir. Então, nós vamos nos sentir um pouco como se sentiram os discípulos do passado. Porque quando a luta for nossa, nós vamos lembrar de Pedro. Na hora da luta dele, ele procurava Jesus. E Jesus trazia a lição que ele, embora imperfeito, procurava aplicar à sua própria vida. Nós vamos nos lembrar de João, que, embora as grandes lutas do seu sentimento, sempre via em Jesus a referência de acerto, ia conversar com Jesus para acertar os passos, nos passos divinos. E vamos pensar, então, que é isso que a vida nos propõe, que na hora da nossa luta sejamos nós a procurar Jesus e a buscar a sua inspiração para nós acertarmos. E a resposta nunca vai faltar, porque uma hora nós sentiremos que naquele dia, para aquele problema, a resposta mais clara e concisa é o perdão. Para outro dia, para outro problema, a resposta que soluciona as questões da nossa vida é a dimensão da solidariedade, do amor. Em outra circunstância, quantas vezes nós vamos sentir que a resposta mais clara, mais precisa, mais objetiva de que nós carecemos é a proposta da fé que Jesus nos deu, e vamos entendendo que nesse esforço diário de dialogar com as diretrizes da doutrina espírita, nós vamos fazer de novo a nossa ponte com Jesus e entenderemos por que os benfeitores o apontaram como modelo e guia.
porque então nós vamos descobrir que a cada busca por Jesus, nós nos tornamos mais fortes, revigorados, conscientizados e mais determinados nos domínios do bem. E como estamos na doutrina espírita, e doutrina espírita é Jesus de volta, então nós nos tornamos espíritas melhores, à medida que Jesus ganha espaço dentro de nós. Então, nessa noite, meus amigos, quando nós trouxemos a lição que Ney Lúcio nos permitiu analisar, quando trouxe através de Chico Xavier, para que nós também pudéssemos pensar a dimensão do que era essencial para uma vida feliz, nós assim procedemos por entender que todos nós, embora a distância no tempo, estamos como aqueles amigos, procurando também o que é indispensável para uma vida feliz. Todos nós estamos à cata de segurança, estamos procurando melhores condições da existência, procuramos as qualificações indispensáveis para uma vida melhor, mas sempre chega um momento em que nós sentimos que, além de tudo isso que vai se ajustando de fora, o nosso coração continua suspirando por algo mais, e esse algo mais chega, conforme Jesus nos apontou, na busca de definição de segurança nos domínios do bem, porque bem é caminho do amor, e amor é caminho que nos leva a Deus. E toda vez que nós conscientemente agimos no bem, é com Deus que nós estamos nos harmonizando, e a luz, então, está ganhando espaço dentro de nós. Deixemos-nos, portanto, então, impregnarmos-nos dessa luz chamada Jesus. Que esse amigo encontre espaço dentro de nós. Primeiro, como um amigo mesmo, de quem nós nos recordamos com carinho, a quem nós procuramos quando temos sede de uma resposta, a quem nós participamos quando a luta chega, com quem nós dividimos a alegria quando os dias são festivos. Habituemo-nos a pensar em Jesus como um amigo próximo, um amigo que sempre irá nos escutar, que sempre irá nos acolher e que sempre, acima de tudo, vai nos dar respostas que farão de nós pessoas melhores. Porque na doutrina espírita, Jesus está de volta integralmente, com a beleza do passado e a grandeza e a formosura de todos aqueles dias. Então, para nós, fica o convite, continuemos no esforço de vida melhor. Se um dia houver uma pausa no caminho, refaçamos-nos para seguir adiante. Se houver um dia difícil, que parece que é impossível prosseguir, lembremos-nos do apóstolo Paulo, que ia recomendar aos amigos, ainda que de joelhos desconjuntados, sigamos em frente, muitas vezes atribulados, outras vezes perplexos, mas nunca desanimados, vai propor o apóstolo Paulo, indicando que a vida apresenta muitas lutas, que tem momentos difíceis, que tem horas incertas, mas as horas e os momentos difíceis são lições que nos cumpre aprender para com elas seguirmos adiante. Então, que Jesus seja o guia, o modelo, aquele que vai estar sempre adiante de nós, indicando que na hora da pausa é tempo de se refazer para seguir adiante, na hora da queda é tempo de se soerguer para seguir adiante, quando houver um engano é tempo de corrigir para seguir adiante, se houver acerto é tempo de aprimorar para seguir adiante, sempre no bem, sempre com Jesus. Esse é o convite da doutrina espírita. Os aspectos apontados por Allan Kardec como sendo aspectos que definem o homem de bem, embora Allan Kardec diga, não são todas as qualidades que definem o homem de bem, mas todo aquele que busca incorporar a si mesmo alguma dessas características está no caminho de se tornar um homem melhor. Então, que essas características ali apontadas por Allan Kardec sejam para nós convites a olharmos para nós mesmos dizendo, mas eu posso e devo despertar todos os dias, entendendo que o chamado da vida é, tente ser hoje melhor do que ontem, e quando chegar amanhã, tente ser melhor do que foi hoje. Então, que Deus abençoe os nossos esforços, nos ilumine sempre, e que nunca nos falte o essencial, que nunca nos falte a presença do bem, vitalizando o nosso coração, revigorando a nossa vida e renovando as nossas esperanças de uma vida mais feliz.
Nós agradecemos imensamente os amigos que nos ouviram com muito carinho, o convite que nos foi feito, a acolhida na casa tão querida, e desejamos que Deus abençoe todos os nossos propósitos pessoais, os propósitos familiares, que são propósitos de uma vida melhor, e responda a cada um na busca que cada um tem feito, sempre com mais força, com mais vigor e com mais inspiração. Muito obrigada pela atenção e até um outro dia, se Deus quiser.